Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no nosso terceiro vídeo numa série falando lidando com a ira. Nós já vimos, demos uma breve introdução no primeiro vídeo sobre o que é a ira, como é que os terapeutas, psicólogos, os teóricos que estudam a questão dos sentimentos, das emoções, pensam e falam acerca desse sentimento universal, desse tipo de movimento, de comportamento que abrange e impele todos os homens. Nós aprendemos também no segundo vídeo o que a Bíblia fala acerca da ira, como é que nós devemos nos portar com relação a isso, com relação à ira, como é que nós podemos lutar contra isso e dominar esse ímpeto, essa tempestade emocional dentro de nós, no nosso coração, como é que podemos reagir de maneira correta em meio a tudo isso. E agora, nesse terceiro vídeo, vamos falar sobre as causas da ira. O que causa a ira? O que pode produzir? Qual é a mola propulsora da ira que dentro de nós nos leva a virarmos esse vulcão emocional e gotejarmos dessas labaredas sobre a vida de outras pessoas? Nós estamos baseados em Efésios 4, 25, 26 e 27, quando a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. No 26, não se põe o sol sobre a vossa ira. E no 27, não deis lugar ao diabo. Então esse é o nosso texto-chave, dentro daquilo que nós estamos abordando, e nós vamos falar sobre isso aí, tá? Quero começar com uma breve história. Recentemente, 41 conselheiros de uma grande universidade foram solicitados a descrever seus próprios sentimentos de ira. O que dá raiva? Respondeu um dos interrogados. E o segundo é quando um aconselhando resiste ao aconselhamento, apesar de termos feito o melhor possível para ajudá-lo, ou quando as pessoas se aproveitam de nós, cobrando sempre mais do nosso tempo e ligando para a nossa casa, às vezes por um motivo fútil, sem necessidade. Então a maioria desses conselheiros dessa grande universidade se sentiam diante de ataques verbais ou físicos pelas pessoas que de alguma maneira eles tentavam ajudar. E alguns deles afirmavam que sentiam raiva quando as pessoas tentavam de alguma maneira manipulá-los, exigindo talvez uma atenção especial ou tentando fazer com que se sentissem culpados pela sua tarefa, que era serem conselheiros em uma grande universidade norte-americana. Então, para muitas pessoas, parece que a raiva é provocada mais pelas ações dos outros do que pelas circunstâncias ou acontecimentos. A Bíblia dá diversos exemplos disso, como por exemplo Jonas. Jonas desgostou-se extremamente e ficou irado quando o povo de Nínive se arrependeu e Deus poupou aquela cidade em grande parte por causa da pregação relutante, ou seja, ele não queria, do próprio Jonas, o profeta Jonas, dentro dos profetas menores no Antigo Testamento. Herodes também, a Bíblia revela, ficou indignado, irado, quando viu que os sábios o tinham enganado, os sábios que foram atrás do pequenino Jesus. Os outros 10 discípulos se indignaram também quando Tiago e João pediram uma posição especial no reino de Deus. E o próprio Senhor Jesus ficou irado com as atitudes legalistas dos líderes religiosos e com a impaciência que os discípulos demonstraram para com as criancinhas que estavam vindo na sua direção. Queriam vê-lo. Ou seja, os conselheiros, aquela pessoa que trata com pessoas, tem diferentes posições, terapeutas, especialistas da área, tem diferentes opiniões sobre as causas da ira. Alguns adotam uma abordagem instintiva, baseada no instinto, e supõem, como por exemplo Freud, que a ira vem de dentro do indivíduo. Essa teoria afirma que a raiva é um impulso biológico inato que é desencadeado por um ambiente hostil e pelas ações de outras pessoas ou pelas restrições impostas pela vida em sociedade. A hipótese do instinto supõe que a raiva está sempre fervilhando dentro de nós, dentro de cada indivíduo, e pode explodir se não for aliviada em algum lugar. Já a abordagem da frustração-agressão é uma outra abordagem, segundo os especialistas, supõe que a raiva e a agressividade sempre ocorrem em resposta a uma frustração humana. Vários pensadores
acreditavam nisso, nesse mecanismo frustração-agressão. Frustrou, agrediu. Então, como a frustração é uma das experiências também mais universais, todos nós ficamos com raiva de vez em quando, porque a frustração faz parte da vida. Como a frustração é uma experiência, né? Como essa abordagem mais recente, mais ancorada em pesquisas científicas, existe também a da aprendizagem social, que é diferente, é uma terceira abordagem, a abordagem da aprendizagem social, que considera a ira como um estado de excitação emocional desencadeado por uma frustração, mas que pode se manifestar de diversas maneiras no indivíduo, dependendo do modo como a pessoa percebe a realidade e de seu aprendizado anterior, ou seja, na tenridade, desde jovenzinho, pequenininho, foi reagindo, né, às questões da vida. Então, talvez o número de causas da ira seja igual ao de situações e ações humanas que deixam as pessoas com raiva. São inúmeras, é multifacetada, várias faces, várias formas, né, de produzirem raiva na vida das pessoas. Entretanto, a maioria dessas causas, sim, podem ser colocadas em categorias com alguns poucos rótulos, tá? Primeira causa biológica, biologia, a causa biológica. Então, um livro bastante popular sobre a ira, um teórico chamado Carol Tavris descreve, né, um rapaz que se dava bem com todo mundo, exceto quando tinha excessos, lampejos de raiva. De vez em quando, sem qualquer provocação aparente, ele era tomado por uma raiva furiosa que parecia um ataque. Quando o ataque cessava, o garoto chorava e pedia desculpas, dizendo que não conseguia evitar aquilo. Então, descobriu-se que os acessos eram provocados por bananas. Quando o garoto comia banana, a química do cérebro reagia, né? Reagia de um modo que gerava uma raiva explosiva e agressividade. E bastou eliminar as bananas da sua dieta que os ataques cessaram. Então esse é um caso, é claro, incomum. A raiva raramente pode ser identificada e tratada de modo tão simples. Entretanto, há evidência de que alergias, doenças do cérebro, distúrbios bioquímicos, anomalias genéticas, sim, podem desencadear raivas, essas raivas explosivas, essas raivas sem causas emocionais ou circunstanciais, ou pelo menos tornar algumas pessoas mais predispostas à raiva do que outras pessoas, como esse exemplo que nós acabamos de citar. Segunda causa, questão da injustiça. Esta injustiça, tá? Essa, como vimos, é a razão, por exemplo, da ira divina. Nessas circunstâncias, a injustiça deveria provocar raiva também nos crentes. Considere, por exemplo, as ações de Jesus, quando expulsou, Marcos capítulo 3, os cambistas do templo. A Bíblia não afirma que ele estava irado, mas o fato de ter virado as mesas, tê-los criticado por desrespeitar a casa de Deus, certamente indica que ele estava irado, E essa ira foi uma reação ao mal que estava sendo praticado na casa do Senhor. E é óbvio que esta é uma das razões mais válidas para a ira. Talvez a única razão válida, mas provavelmente é uma das menos comuns manifestadas na vida das pessoas. Ou seja, a segunda, além da biológica, a segunda é por um fator de injustiça. Quando você observa uma injustiça e aquilo gera uma fúria dentro de você, principalmente com relação aos injustiçados ou aquela causa ilícita. Ou seja, em defender a santidade de Deus, a dignidade da pessoa que está ali. Essa injustiça pode sim provocar ira, e é uma ira válida, baseada na santidade de Deus e no respeito ao próximo. Terceiro, que é essa questão que nós falamos, a frustração. Vou repetir, frustração. Além de causas biológicas, além da injustiça, existe a frustração. Uma frustração é um obstáculo, ou seja, um acontecimento, uma pessoa, uma barreira física que nos impede de atingir um determinado objetivo. A frustração pode ser causada por algo que alguém fez ou deixou de fazer, por causa também de eventos ou circunstâncias indesejáveis, ou então por causa das nossas próprias falhas ou incapacidade de alcançar um alvo almejado. O grau de frustração que experimentamos depende da importância do nosso objetivo, da dimensão dos obstáculos
e da duração da nossa frustração. A frustração de chegar atrasado ao trabalho por causa de uma onda de sinais vermelhos, por exemplo, pode ser pequeno, uma ira pequena. Muito mais frustrante é ser reprovado, por exemplo, num exame importante, perder uma promoção no trabalho, ou ter uma doença que não melhora nunca. Isso não significa, é claro, que a raiva aumenta automaticamente em função do aumento do nível de frustração. Mas o potencial para que a raiva apareça provavelmente é crescente em função da gravidade, frequência e duração da frustração. Ou seja, quanto maior a gravidade, maior a frequência, maior a duração da frustração, maior potencial de produção de ira e de raiva é dado às pessoas, tá bom? Quarto, diante de ameaças e danos, além da frustração, além da injustiça, além de questões biológicas, a quarta causa é ameaças e danos. A raiva geralmente é desencadeada quando uma pessoa sente que foi rejeitada, afrontada, ignorada, humilhada, criticada injustamente, ou sofreu algum outro tipo de ameaça por alguém ou por algo. Algumas vezes sentimos que os outros exigem demais de nós, têm expectativas irreais, fantasiosas, ou nos tratam de maneira injusta. Esse tipo de ameaça acaba afetando a nossa autoestima e nos lembram também das nossas próprias limitações e imperfeições. E fazem com que nos sintamos tão vulneráveis que a raiva e a agressão surgem como meios de revidar aquela pessoa, aquela circunstância. Então, às vezes, a ira esconde o fato de que estamos feridos ou nos sentimos ameaçados, fazendo com que nos sintamos melhor à custa de alguém. Certo psicólogo afirmou que as feridas de alma e a raiva sempre andam juntos. Vou repetir, as feridas de alma e a raiva sempre andam juntos. Ou seja, se você tem problema grave, crônico com a questão da ira e da raiva, provavelmente existem feridas de alma que precisam ser saradas na sua alma, no seu coração, na sua vida sentimental, emocional e assim vai. Então presta atenção no que nós vamos falar. Poucos segundos após o evento que desencadeia o sentimento de mágoa, surge rapidamente outro sentimento na nossa consciência. Qual é ele? A raiva. E essa raiva aparece tão depressa e tão evidente que facilmente deixamos de perceber a dor que vem antes dela, produzida pela nossa ferida de alma. Então é um fato bem conhecido, né, que um mesmo evento é capaz de deixar uma pessoa vermelha de raiva, enquanto outra nem se incomoda. Em parte, essas variações dependem da personalidade de cada pessoa, de cada um, e do modo como aquela situação é percebida pelas pessoas. Como você reage, presta atenção, quando leva uma fechada, por exemplo, no trânsito. Quando alguém acelera para pegar a vaga do estacionamento na sua frente. Alguns motoristas ficam furiosos e vão atrás do outro para ceder as contas. Às vezes sai até morte, né? Porque interpretam aquela situação como uma hostilidade, um desafio às suas habilidades como motorista, ou então usurpação do seu direito de estacionar naquele lugar. Outros podem até ficar chateados, mas conclui se essa é a única maneira que o sujeito tem de se autoafirmar e mostrar sua superioridade, então o problema é dele, e deixam para lá aquele fato, aquela situação. Ou seja, o mesmo fato, tendo percepções diferentes. Nossa maneira de ver a situação é que determina se vamos ficar com raiva ou não. É uma questão de perspectiva, de visão de mundo, de cosmovisão. A quinta causa da ira é aprendizagem. Tá? Então, vou repetir: ameaças e danos, injustiças, frustração e questões biológicas. São as 4 causas anteriores. A quinta, aprendizagem. Estudos antropológicos, né, feito pela ciência, tem mostrado que pessoas de diferentes culturas se sentem indignadas em situações diferentes e expressam também a sua raiva de maneiras diferentes. Olhando ou ouvindo os outros, inclusive, né, a televisão, nós aprendemos o que devemos fazer quando estamos com raiva e até aprendemos os motivos pelos quais devemos sentir raiva de alguém. Então, quando nós estamos trabalhando isso, por exemplo, com adolescentes agressivos, podemos concluir que em quase todos os casos, pelo menos um dos pais também era
uma pessoa agressiva, e aquela agressividade, aquela ira, aquela cólera explosiva acabou se perpetuando através das gerações. Então, através do comportamento dos outros, crianças, adultos, aprendem, sim, aprendizado equivocado, quando e como devem ficar com raiva. Então, olha o que diz Provérbios 22, 24 a 25. O autor de Provérbios, Salomão, diz assim: não te associes com o iracundo. E o 25 diz: nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Olha só, não andes com o homem colérico, explosivo, iracundo, para que não aprendas com as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Então essa quinta causa, aprendizagem, tem até na Bíblia, Provérbios 22, de 24 a 25, nós temos uma orientação sobre esse fato, tá bom? Então preste bastante atenção, nós temos mais para falar acerca de como lidar com a ira. Então preste atenção, continue conosco, dê um joinha aí, faça seus comentários abaixo, compartilhe com outras pessoas esse vídeo e siga o nosso canal. Dê um joinha, coloque o sininho ali, para que você possa aprender mais e mais sobre questões comportamentais, questões psicológicas, questões bíblicas e devocionais, pregações e tudo que a gente vai estar abordando sobre diversos temas da vida humana, da palavra de Deus e da teologia, tá bom? Deus abençoe, divulgue o nosso canal, Deus te abençoe em nome de Jesus, amém.